Ah, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Foguete Sem Ré, episódio número 21 do nosso foguetão, né, Ricardinho? Ah, tá vendo? Episódio passado ele meteu uma banca dizendo: eu não esqueço mais de ligar meu microfone, esqueceu. Veja bem, ele estava ligado, porém não estava devidamente posicionado. Ah, certo. Agora Então sim. você tirou nota 0,5. Você é muito crítico, viu, Bruno? Pô, bicho, você acha? Você pegou muito pesado comigo agora. Só porque Não, desculpa, então. um leve mau posicionamento microfonístico. Microfonístico. É. Ok. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência. Você que tem acompanhado o Foguete Sem Ré no YouTube, no Spotify, no Instagram. Mais uma vez estou impressionadíssimo com o alcance dos cortes que os cortes do Foguete Sem Ré lá no Spotify. No Spotify, Ricardinho, errei. No Instagram. Os cortes do Foguete Sem Ré no Instagram. Estou impressionado com o alcance. Muito obrigado a você que compartilha esse conteúdo. É tudo feito com muito carinho. Lembrando que o Foguete Sem Ré é um podcast genuinamente nordestino que traz grandes histórias empreendedoras, histórias de grandes empreendedores, né? Obviamente que tudo isso bem baseado com startups, inovação, tecnologia, mas principalmente o empreendedorismo da vida real. E o convidado de hoje é aquele tipo de convidado que você tem que pegar um caderninho, você que vai começar a acompanhar o episódio de hoje, o episódio 21, pega um caderninho, pega a sua caneta, porque a quantidade de insights que você vai poder tirar do episódio de hoje, muito provavelmente você vai gastar várias páginas do seu caderno, meus amigos e minhas amigas. Já tive a oportunidade de fazer negócio junto com esse cara, né? Nas nossas conversas e nas nossas reuniões, a gente trocando e viajando e batendo papo e tendo muita ideia maluca e conjunto, né? É um cara que literalmente faz, né? Que não fica só no discurso, que não fica só no blá blá blá, né, Ricardinho? Realmente coloca em prática. E as ideias que esse cara consegue colocar em prática, meus amigos e minhas amigas, é de cair o queixo. É uma história empreendedora fantástica, fantástica. E quando eu fiz o convite para ele, ele perguntou: tá, Bruno, mas o que é que você quer falar? Eu só quero que você conte sua história desde o começo, né? Para que as pessoas principalmente se sintam inspiradas, né? E principalmente também, né? Outro principalmente, é uma história que exemplifica um dos grandes lemas que eu tenho na vida, que o que vai transformar o mundo, o que pode transformar o mundo, é o empreendedorismo e a educação. Professor Wilson, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua amizade, pela troca de experiência. Seja muito bem-vindo ao Foguete Sem Ré, a casa é sua, fique à vontade. E é Obrigado, isso. Bruno. Obrigado, Ricardinho, pela oportunidade de estar aqui. Primeiro, parabenizar pelo projeto que compartilha experiências de sucesso. Isso é muito bom porque o sucesso, ele inspira sucesso e isso vai contribuir para a mudança e para uma boa qualidade de vida das pessoas. Então, o propósito aqui hoje, de acordo com o seu convite, é falar um pouco da minha história, de como aconteceram as minhas conquistas, o que eu acredito hoje como pessoa, como empreendedor, e poder contribuir para a vida das pessoas. Você quer começar por onde? A gente vai fazer uma linha do tempo, certo? Mas antes eu queria que você fizesse um comentário sobre uma colocação, uma coisa que eu até aprendi aqui no Foguete. Teve um convidado que passou por aqui que ele me disse que um visionário nada mais é do que um maluco, um doido com reputação, É com um verdade. certo resultado, né, Ricardinho? É verdade. E eu acredito, e isso tem acontecido na minha vida, que parte do sucesso é resultado da minha visão empreendedora, acreditei e fiz.
Nós temos algumas construções ao longo dessa história. Primeiro, eu fui um menino muito pobre, passei fome, fiquei descalço 6 meses, lutei para estudar, para entrar na universidade, tinha o sonho de ser médico e ainda tentei 3 vestibulares, mas não consegui, porque eu vinha de uma escola pública, eu vinha do interior, menino pobre, pouco tempo para estudar e poucos recursos. Logo depois eu entendi que o ideal seria entrar em uma universidade. E aí decidi fazer um curso de letras. Isso me levou a entender o mundo acadêmico e a forma como a academia, como a educação abre caminhos. E eu comecei a pensar e acreditar que essa educação me levaria a caminhos nunca antes percebidos. E aí fiz letras, depois fiz um curso de MBA em gestão acadêmica e universitária lá em Belo Horizonte. Depois entrei no mestrado. Por último, entrei no doutorado, mas não consegui concluir porque eu levaria 5 anos para fazer uma pesquisa cuidadosa. Só que a vida já me convidava a fazer algo mais além da pesquisa. E eu me senti forte, seguro para dar conta do projeto. Então, para responder de forma bastante pontual, a sua pergunta, que a loucura é um pilar, é um alicerce para o sucesso, eu traria um exemplo entre tantos. O cara que fundou uma faculdade, que naquela época, hoje faculdade se tornou algo muito comum, não é presente em todas as comunidades, em vários municípios pequenos. Mas na época, ensino superior era para as capitais, para as cidades grandes. E aí eu tive a ideia de fundar uma faculdade numa cidade com 7.000 habitantes. E as pessoas me chamavam de louco. Eu, hoje, acredito que realmente eu fui louco. E talvez ainda seja louco. Porque, realmente, se fosse hoje, eu não sei se eu faria a mesma coisa. Mas eu faço essa pergunta a mim mesmo e encontro resposta. Louco também é investir no turismo de Sergipe com o peso que eu estou investindo. Quando as pessoas dizem Sergipe não tem potencial para o turismo, e do lado de cá eu percebo que tem um potencial muito grande. Sergipe é um estado muito tímido. Do lado de cá eu entendo que se ele é tímido, porque não tem pessoas loucas para impulsionar projetos inovadores e transformadores que mostrem para o mundo o potencial turístico de Sergipe. Então eu concordo que os loucos é que dão sustentação aos grandes projetos do mundo, aos grandes projetos empreendedores. Oh, que massa, show de bola. Professor, você falou que você vem de uma origem humilde, tantos desafios ali no seu começo de vida e tal. Eu queria entender, assim, iniciando essa linha do tempo. Aí o senhor começou a cursar letras, mas quando foi de fato que o senhor começou a empreender? Sim. Quando foi assim o dia zero? A minha história empreendedora é que assim, a vida ela é complexa. Todo o sistema ele é complexo. E para você entender essa complexidade, você precisa buscar conhecimentos, buscar caminhos, mas você nunca vai entender. Você vai chegar à maturidade e perceber que algumas coisas precisam ser feitas, prioritariamente você começa por elas. Mas a complexidade mostra que você precisa pensar, precisa analisar, precisa calcular, mas precisa fazer. Então, eu, como menino pobre, eu tenho desejo de vencer na vida. Minha mãe, uma mulher que me ensinou valores, muitos valores, mas ela não tinha um conhecimento científico que pudesse me mostrar os caminhos que eu percorri quando cheguei na maturidade. E com base nesses valores, eu comecei a traçar caminhos. Só que o DNA, ele é muito forte. A ciência mostra isso. Então, minha mãe era uma mulher empreendedora, do jeito dela, do jeito simples. E eu, desde criança, que eu começava, ou que eu fazia, aquilo que eu entendia que trazia bons resultados. Meu primeiro negócio foi limpar sapato. Então, um amigo confiou, eu não tinha nada na vida, porque minha primeira cédula, não era real na época, acho que era cruzeiro, não sei. Meu primeiro cruzeiro, eu ganhei limpando sapato. Então, um amigo me confiou, vendeu uma caixa de sapato. Dessa caixa de sapato, eu construí uma base financeira. Talvez desse real, eu conquistei o que eu tenho hoje.
Só que orientado por alguns princípios e por alguns valores. O primeiro deles, honestidade. O que eu fiz? Eu comprei aquela caixa de sapato, eu precisava pagar. Só que o primeiro real, eu queria empreender e queria viver. Aí você vai entender como isso é fantástico. Às vezes até eu me emociono quando penso nisso. Na cidade, no povoado onde eu nasci, um povoado do interior, lá no interior de Paripiranga, tinha uma senhora que vendia picolé. Um picolézinho simples, feito numa forminha simples de geladeira. Um picolé de coco. E o meu sonho era um dia poder experimentar aquele picolé. Que as pessoas compravam, colocavam num copo de extrato de tomate, com uma colherzinha, aquele negócio muito doce. Então eu gosto muito de açúcar. E o que eu fiz? O meu sonho era, metade daquele valor que eu recebi, eu iria comprar uma outra pasta de sapato, que é a pasta que quando eu comprei a caixa, só tinha uma pasta marrom. E eu precisava de uma pasta preta. Quando o senhor fala caixa, Caixa de limpar sapato, é uma caixinha. Antes de limpava sapato, tinha uma caixinha assim que guardava as coisas, o cliente sentava a cadeira e colocava os pés sobre aquela caixa. Ah, certo, tá? ok, certo. Bom, sua pergunta para tornar mais claro, tá. né? Então, eu comprei aquela caixinha de limpar sapato e uma segunda-feira, 9 da manhã, apareceu o primeiro cliente. Você tinha quantos anos? Eu tinha acho que 11 anos, mais ou menos. Entre 10 e 11 anos. E aí, quando eu consegui o primeiro real, fui ao dono do armarinho e pedi para ele me vender a prestação, era o termo usado lá. Me vendia uma pasta à prestação, ia pagando, e os 50 centavos que sobrou, eu corri e fui comprar aquele sorvete. E aí, assim, aquele sorvete tinha um sabor tão significativo para mim que ainda hoje eu sinto aquele sabor. Como ainda hoje eu sinto o sabor dos umbus, nos umbuzeiros da Caatinga, quando eu não tinha outro recurso para mim, o bom momento era ir a um pé de umbuzeiro, sentar embaixo e poder desfrutar daqueles umbus maduros. E agora eu quero ir a Petrolina, que é o lugar do Brasil, que tem os melhores umbus. Eles desenvolveram agora uns umbus gigantes. E eu quero fazer um turismo, eu vou pegar um avião, eu vou agora no mês de março, antes de acabar a safra do umbu, e vou voltar ao passado. Poder sentir aquilo que eu senti no momento em que eu projetava uma vida boa, uma vida feliz, pautada no trabalho. Bem, aí a gente fala do empreendedorismo. Aqueles 50 centavos, ele rendeu muito, porque começaram a aparecer clientes e eu sempre fui muito comunicativo e procurei estabelecer uma rede de relações boas, até porque minha mãe dizia assim, nos termos dela e que os filósofos dizem diferente. Meu filho, quem se junta a porcos, já ouviu isso? Já. Farelo, ela dizia assim, farelo come, tá? E hoje, logo depois, eu entendi que o filósofo diz-me com quem anda, que eu te direi quem tu és. E aí eu sempre procurei estar ao lado de pessoas boas, de pessoas empreendedoras que pudessem agregar valores à minha vida. Então, eu era amigo do vereador da cidade, eu era amigo do dono da loja, e eu sempre estava ao lado dessas pessoas para poder desfrutar do doce que elas comiam, dos pratos, dos passeios e etc. E com isso, eu ia aprendendo a entender a vida, tá? E naquela época, eu não sou tão velho, eu tenho 59, mas naquela época chegavam os primeiros televisores lá nesse povoado. E o televisor que atendia ao meu povoado, a pessoa que comprou o primeiro televisor, juntava 50, 60 pessoas na casa todos os dias para assistir a novela da Globo. Você imagine que... Sessão de cinema. Que coisa impressionante, né? Bem, e aí desse real eu passei a comprar frangos de granja e eu percebi que esse é o princípio que orienta, o princípio financeiro que orienta a minha vida. É que dinheiro gera dinheiro. Você ganha dinheiro se você tiver dinheiro. Agora, não pense em ganhar dinheiro você sendo milionário. Se você for milionário, a abordagem é outra, tá? Mas se você for uma pessoa simples, acredito que tem gente nos ouvindo aí que tem um propósito, acredito não, todos nós temos um propósito de vida, mas tem gente que ainda não se situa no melhor caminho, no melhor propósito para multiplicar o seu dinheiro. Então, eu comprei tudo que eu ganhava toda a minha vida. 50% eu investia e 50% eu consumia. Porque ainda hoje eu associo o meu trabalho, os meus empreendimentos com a minha vida boa. Tá? São poucos que já visitaram 86 países. Porque as pessoas não querem investir, não querem gastar.
São poucas pessoas que assistem os melhores shows, que vão no Rock in Rio. Imagine se todos que gostassem do Rock in Rio e tivessem a coragem de gastar, que eu nem sei quanto, eu acho que é muito barato, porque a minha vida vale muito mais, o Rock in Rio não suportaria. Até porque o Rock in Rio também vem tão cedo, que acho que teria que ter outros e por aí vai. Mas, enfim, a gente vê pessoas preocupadas em comprar um Réveillon de R$ 2.000. Eu tenho um amigo que ele deixou de ir para o Réveillon, porque ele achava que R$ 2.000 era caro, seria 6 pessoas, ele gastaria 12 mil. E aí eu fiquei pensando, poxa, esse cara ele tem uma história parecida com a minha, foi funcionário do banco, hoje é um empresário, espero que ele esteja aqui me ouvindo, porque eu já vou puxar a orelha dele num outro momento, para dizer o seguinte, tudo que você tiver vontade, e que essa vontade sua seja orientada por um princípio ético, ética como avisada da vida boa, numa instituição justa, com e para o outro, em outras palavras. Se aquilo que for bom para você não prejudicar o outro, faça, porque a vida passa. Tudo na vida é muito passageiro. E olhe que isso é óbvio, mas a gente não consegue dar conta. O ser humano começa a guardar o que tem para não gastar, mesmo podendo gastar. É diferente daquele que é orientado por esse princípio que eu acabei de falar. Se você ganha metade daquilo, 50% você tem que investir pensando no seu futuro. Então, eu sempre pensei no meu futuro. Eu pensei, tudo que eu projetei para a minha vida hoje deu certo. Primeiro, ser uma pessoa feliz. Eu sou um cara feliz, plenamente feliz. Eu tenho uma família boa, eu tenho uma família fantástica, eu tenho amigos fantásticos, eu tenho empreendimentos de sucesso. Eu tenho um conceito muito bom, que eu prezo muito pelo meu conceito, que se você quiser ser feliz, você conquiste a paz. E paz é resultado de contratos bem feitos. Tá? Se você fizer contratos bem feitos, você pode ter certeza que a paz vai te acompanhar por toda a vida. Se você fizer alguma coisa errada, pode ter certeza que a perda dessa paz também pode te acompanhar por muito tempo. Então, um dos princípios é gaste a metade do que você ganha, independente, e a metade você invista no seu futuro. Por quê? A pior lástima na vida de uma pessoa é você chegar aos 60 anos precisando trabalhar para sobreviver. Isso é muito ruim. O ideal é, faça tudo. Construa uma vida com muito trabalho. Eu trabalhei muito. Eu acredito que com 6 anos eu já trabalhava, porque eu já dava milho às galinhas, pensando em produzir e vender e garantir o sustento. Com 10 anos eu comecei a limpar sapatos. E hoje eu tenho 59 e já me sinto plenamente realizado. Tenho a felicidade, eu sou feliz por muitos motivos, mas o que me dá tranquilidade é saber, se eu quiser parar de trabalhar, não tenho dinheiro. Se alguém precisar de R$ 1, agora esqueci até da carteira, não tenho, mas tenho grandes projetos que isso, se eu vivesse 10, 15 vidas, eu poderia viver tranquilamente sem precisar trabalhar. Tá? Então são essas coisas que alguns entendem que nós temos um pouco de loucura. E eu entendo que eu não tenho um pouco de loucura, é loucura total. Mas é uma loucura que te leva a uma tranquilidade. Pé no chão sempre. De uma coisa, aí voltando. Aí falando da televisão que chegou lá no povoado, e esse conceito de 50% para reinvestir e 50% para sua vida pessoal. Para a vida pessoal. Aí vamos lá. E depois disso, o que é que foi acontecendo, assim? Então, aí depois disso... Os grandes marcos, assim. Os grandes marcos foi a fundação. Eu sempre acreditei na educação, e o que eu estou falando aqui hoje, eu vou dissertar com base nos 5 pilares da educação empreendedora. Eu sou estudioso desse tema. Quais são os pilares da educação empreendedora? Primeiro, é aprender a aprender. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a conviver. Depois, aprender a ser. E por último, que esse aqui é o ousado, é aprender a transcender. Ou seja, não faça somente o que o outro faz. Se você fizer o que o outro faz, você está próximo ao fracasso. Porque tem muita gente fazendo a mesma coisa, por vários motivos. Olha aqui, nós estamos vivendo agora um momento de modernidade na comunicação. O podcast surgiu recente e tem sido a bola da vez. As pessoas estão usando esse recurso como forma de aprender a aprender. Sim. Então, o mundo hoje te oferece tudo. Nós temos o mundo no nosso celular, na palma da nossa mão. Você precisa saber trabalhar isso. Então, para você
ter uma vida empreendedora de sucesso, você precisa dominar esses 5 pilares. São os pilares de educação empreendedora. Comecei lá por você ser capaz de transcender. Transcender significa ir além do que as pessoas estão fazendo. E amanhã além do que você fez hoje. O que é que ocorre? Todos os dias, quando eu deito, eu converso com Deus, converso comigo, assim, tem até a posição de fazer esse agradecimento. Eu não faço preces repetidas, porque exatamente, transcender a você, trazer um novo pensamento, trazer uma nova ideia. Eu já fui formado, tenho uma formação religiosa, que essa formação religiosa me deu subsídio para fazer essa reflexão, assim, muito além daquilo que a gente faz no dia a dia. E o que é que eu penso a cada noite? Que amanhã eu tenho que fazer alguma coisa para me tornar uma pessoa melhor. Se a gente colocar isso na cartilha do dia a dia, pode ter certeza que o mundo vai conspirar a seu favor. Agora, se você deita pensando, amanhã eu vou tirar vantagem de alguma situação, pode ter certeza que o mundo vai transcender de forma contrária. Tem pessoas que são muito felizes e perguntam assim, mas por que tudo dá certo na sua vida? Eu me considero uma delas. É porque eu nunca desejei o mal a ninguém. Eu sou uma pessoa que celebra a vitória dos outros. Olha, ontem eu fui na inauguração de uma operadora de turismo aqui em Aracaju. Fiquei muito feliz. Hoje eu soube que uma empresa fechou. Fiquei muito triste. Então, cada empresa que se abre, cada escola que se abre, é uma prisão que se fecha. E a gente não pode viver num mundo de crime, num mundo vazio, como que a gente está vendo aí, porque as pessoas estão ansiosas ou porque as pessoas não têm o que fazer. O mercado de trabalho está muito complexo. O mercado de trabalho está difícil. O emprego acabou. Ainda tem pessoas iludidas, estudando ou pensando em conseguir um emprego. Gente, não é por aí. Pense em transcender. Pense em ir além. Pense em ter a sua competência, habilidade e atitude suficiente para alguém contratar os seus serviços sem precisar ter o vínculo trabalhista. Porque o vínculo trabalhista não prospera. Não adianta governo socialista, não adianta, porque o mundo não tem mais espaço para prisão, para cadeia. Não dá para as pessoas viverem clausuradas em ideias fechadas do passado. Você tem que ser um pássaro livre para voar. E para você voar, você precisa se basear nesses 5 princípios. E aí o tempo inteiro eu vou falar sobre a possibilidade de você transcender para ter sucesso. Mas eu volto para o aprender a aprender. Tá? Eu fundei, respondendo sua pergunta, quando eu formei essa base, uma base financeira limitada, chegou um momento que eu consegui um emprego. Eu fiz um concurso, eu era técnico de laboratório, ganhava um salário mínimo em alguma coisa. Isso o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Agora eu já tinha 18. Certo. Tá? Eu já tinha 18 anos. Eu ganhava meio salário mínimo, eu tinha que guardar a metade. Veja, então só dava para comer 15 dias. Eu ia para a casa da minha tia, que, por sinal, está no hospital, mas está boazinha, graças a Deus. Essa tia me deu sustentação por muito tempo. E aí, veja, você também tem que devolver para as pessoas. 15 dias eu podia pagar minha alimentação, porque minha mãe ficou no interior e eu fui para a cidade para estudar. Qual cidade você foi? Paripiranga. Ah, certo. Ela ficou no interior de Paripiranga. E aí, o que acontecia? Para guardar esses 50%, eu ia para a casa da tia, ela me acolhia. Sabe o que ocorre? Hoje o meu sentimento é que o que eu tenho, não sou rico, mas eu tenho não sou rico financeiramente, mas eu tenho um universo espiritual grandioso que para mim o que eu tenho é dela. Então, se precisar salvar a vida dela, tudo que eu tiver, eu colocaria à disposição. Não precisa fazer muita coisa. Você não precisa ostentar. Você precisa fazer na sutileza. Porque a vida conspira a favor ou contra. E aí, com a sustentação que ela me deu, eu cheguei aos 21 anos, fazia parte do grupo de jovens, e foi lá que despertou meu espírito empreendedor. Certo. No grupo de jovens se interpretava a Bíblia. A Bíblia é uma interpretação muito complexa. E eu via as pessoas interpretando a Bíblia para não fazer nada. A gente fazia piquenique, juntava 60 jovens, a gente ia para o interior, embaixo das árvores e etc. E aquela reflexão me ajudava a ir além daquilo que estava acontecendo.
Até que eu comecei a observar o mercado de Paripiranga, não para ganhar dinheiro, mas o desejo de fazer alguma coisa. Confesso, o que me orienta hoje são princípios que me orientaram na minha infância e adolescência. Eu nunca fiz nada pelo dinheiro, eu fazia pelo projeto. E foi aí que eu tive a ideia, observei, Paripiranga não tinha escola particular, só tinha escolas públicas, e eu tive a ideia de fundar uma escolinha. E divulguei a escola. Quantos anos aí? 21? Aí eu já tinha 21. Tá. Vamos ver se era 21 mesmo. Eu tenho hoje 59, a escola foi em 82. Acho que é isso, 21 anos. 21, 22, mais ou menos por aí. Então, em 82, eu pedi uma salinha à prefeitura, mais ou menos nesse tamanho aqui, uma sala de 20... Não, aqui está muito menos. Em torno de 40 metros quadrados. Não tinha banheiro. A gente tinha que pegar as crianças e levar fora, num posto na época, Telebahia. Mas tipo, educação básica ainda. A educação infantil, Educação infantil, básica. certo, beleza. Que a educação básica é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Perfeito. Então, comecei com a escolinha. E divulguei, só que só apareceram 5 estudantes. E eu sou ousado. Como é que eu vou fundar uma escola com 5? Se 3 desistirem na metade do ano, acabou a escola. Como é que eu vou ficar com duas crianças? Então, eu tinha que ter uma estratégia, você sabe que estratégia significa a arte da guerra. Sim. Você tem que vencer aquele problema que era a falta de aluno. O que eu fiz? Um princípio que me orienta também. Eu fui na periferia da cidade, peguei 5 crianças carentes e banquei o estudo daqueles meninos do primeiro dia até quando eles conseguiram o ensino médio, porque a escola foi crescendo e eles ficaram até a conclusão do ensino médio. Então, eu saí de 5 e fui para 10. 5 pagavam e 5 era gratuidade. Certo. Os 5 que pagavam, eu investia nos outros. E eu ainda fazia aportes financeiros para dar, porque eu tinha que dar material didático, livro, uniforme e ainda o lanche daquelas crianças. Mas a escolinha era particular, digamos assim. Particular. Né? Pagavam mensalidade. 5 pagavam. Quanto, professor, assim, em Nossa, cifras? era muito pouco. Eu acredito que R$40 hoje. Certo. Em torno de R$40 se fosse hoje. E aí o que ocorreu? Eu coloquei como propósito mostrar à sociedade o que era capaz de fazer. Um menino pobre, excluído. E aí, nessa fase, quando eu me projetei com o nome dessa escolinha, na época, nem o nome era tão legal, mas era Clube Recreativo Infantil 23 de Maio. 23 de Maio, que foi a data que eu fundei aquele grupo de jovens, tá? E Clube Recreativo Infantil, porque era uma escola infantil. Só que depois que eu estudei, hoje como estudioso de educação, não era clube, mas tudo bem, deu certo. E aí, no ano seguinte, nós saímos de 10 e fomos para 45. Os 5 que não pagavam, tá? E mais 40 que pagavam. Você olha que do ponto de vista do negócio, eu já comecei a me estabelecer. Como teve essa escala? A propaganda... Na época foi orgânico? O que foi que aconteceu? Não, de orgânico. Cidade pequena, todo mundo sabe tudo. E aí a gente fazia uma escolinha, mas de altíssima qualidade. Porque desde que eu comecei a pensar na condição de empreendedor e na minha vida, tudo é muito organizado. Isso é pesado você dizer isso para o mundo, né? Porque eu estou fazendo tudo todo dia, Réveillon, não sei o que lá. Se alguém viu alguma desorganização, essa pessoa certamente vai contestar no que eu estou falando. Mas se não sai pleno, eu tenho consciência, porque nada é pleno. Mas o princípio de uma vida de sucesso é organização. Então, organização, criatividade, assim, inovação sempre. Aí eu comecei a ser o primeiro a levar uma gravação de vídeo, a câmera. Nós fizemos uma confraternização das crianças no Natal, e aí nós gravamos. A primeira, uma máquina desse tamanho que gravava, parecia essas da televisão. Aí eu paguei a pessoa, ela gravou, e foi uma festa na cidade para assistir depois. Era até uma missa, alguma coisa teve assim. uma estratégia, então. Então, tudo isso, Sim. Estratégias, tá? Primeiro, você sabe o que é mimeógrafo? Não. Nossa, não sei o que você... Mimeógrafo é uma máquina... Você sabe, Ricardinho? Não, mas o povo da escola sabe. Mas você já viu alguma coisa reproduzida a álcool, assim, que passa no álcool? Era a máquina de Xerox da época. Exatamente, era a Xerox da certo. época. Então, eu levei... Meu chat GPT. Eu fui o primeiro a levar uma máquina, uma câmera para filmar os alunos para a minha cidade. Eu fui o primeiro. Eu sempre gostei de ser pioneiro. Produção de conteúdo raiz aí, viu? Eu fui o primeiro
a construir uma piscina na cidade. Eu fui o primeiro a levar esse mimeógrafo, que ninguém conhecia. Não tinha reprodução de... Nossa, parece que até que eu sou muito velho, mas assim, a evolução tem sido muito grande. Muito rápida, entendeu? Aí imaginei como era antes. Antes era escrito, o professor ditava a prova. Quem descobriu o Brasil? Aí a pessoa ia lá e respondia. Aí o mimeógrafo chegou para revolucionar na minha cidade, em outra cidade já tinha. E aí as coisas começaram. Eu vou dar um pulo de 45, em 3 anos a gente já tinha 150. Em 5 anos, a gente já tinha quase 400 estudantes da cidade, das cidades da região. Simão Dias, Cícero Mas aí Danta. já tinha ampliado Aí a já séries, tinha. né? O que aconteceu? Uma casinha que eu tinha, eu vendi a casa para comprar um terreno e fui construindo salas. Nesse interim, eu estudando muito, saía de Paripiranga para Aracaju todos os dias, de Paripiranga até Lagarto pegava carona, de Lagarto para Aracaju pegava o ônibus público do município. 4 anos, dias que voltava até Lagarto, não tinha mais carona meia-noite, dormia no ponto do ônibus, não incomodava os colegas. Outros dias, saía do ponto do ônibus e quando chovia ia pedir ajuda aos colegas. Imagina, 4 anos. Aliás, 2. Porque 2 eu estudei em Lagarto e 2 eu vim completar a licenciatura aqui em Aracaju. E tudo isso me levava a acreditar na possibilidade de gerar, de contribuir para uma transformação da região. Eu não pensava no dinheiro. E com esses estudos, quando eu terminei o curso de letras na Federal de Sergipe, eu fiz 5 concursos. E, para minha surpresa, fui aprovado em todos. Eu fui aprovado num concurso do Correio, 2 concursos para professor, no TCU e Banco do Brasil. E recebi o resultado em 1 semana. Todos os resultados em 1 semana. Aí o que ocorreu? Isso a escola rolando. Então, eu me projetei como uma pessoa de sucesso. E você sabe que um pai, ele coloca o filho nas mãos de um professor. Foi lá que comecei a ser chamado de professor. E aí todo mundo começou a acreditar. Acreditar no projeto. E assim, para você manter escola tem que ser uma coisa de vida. Então você tem que celebrar bem o Dia das Mães, eu fazia a melhor celebração. Você tem que celebrar o Dia dos Pais, era o melhor. Os desfiles cívicos de 7 de setembro, que é muito forte lá na região, em Lagarto, nós faríamos os melhores. Com todo o suor, com todo o sacrifício. Nada de dinheiro. Quando eu assumi o Banco do Brasil, aí eu fiquei rico, milionário. Porque imagina o cara que não tinha nada, esse sofrimento todo, e o Banco do Brasil na época pagava muito bem. Eu daria um exemplo, assim como eu comparei hoje R$40 a mensalidade. Naquela época, o salário do Banco do Brasil deveria ser seus 25 mil. Certo. Então, o cara que não tinha nada. Sempre 50-50. 50-50. Exatamente. Você ir para um salário de 25 mil. E quando entrava, o banco adiantava 3 VP, são vencimentos padrões, 3 salários. Então o cara não tinha nada. E quando ele entrou no banco, no outro dia ele já tinha 75 mil. Eu enlouqueci. E aí o que foi que eu fiz? Botou na escola? Não, comprei um Fusca. Mas sabe o que era que estava acontecendo? O Fusca quebrava demais. Aí eu analisei, gente, eu não posso estar gastando meu dinheiro com combustível e com peça para esse Fusca, eu vou vender o Fusca. Aí comprei 3 lotes e a cada salário do Banco do Brasil eu construí uma sala. Todo mês, ia construindo. E a escola crescendo, até que chegou o ano de 2000, com o advento da LDB. A LDB é a Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que previa que todo professor tinha que ter ensino superior. Foi uma loucura. Os professores enlouqueceram. Aí você imagina o mercado farto que tinha lá para vender a educação superior, do ponto de vista do negócio, certo. E a contribuição social, o reconhecimento que eu teria fundando uma faculdade, uma escola para a formação de professores, quando todo professor queria fazer uma formação superior, porque a lei ameaçava que perderia o emprego até aqueles que tinham o emprego público. E aí a coisa começou. Né? Você queria perguntar? Tá viajando aqui já na lei. Mas aí... Não, eu queria entender assim, como era essa... pensando quanto gestão naquela época, o senhor trabalhava 8 horas no banco, 6 horas no banco. Ah, isso é fantástico. Isso é fantástico. Como era essa sua gestão? Isso é fantástico. E o negócio acontecendo lá em Paripiranga? Isso é fantástico e é doloroso. Porque, assim, hoje,
Quando eu tenho vontade de comer aquilo que eu gosto, eu vou. Quando eu tenho vontade de viajar, eu vou. Tudo que eu tenho vontade de fazer, se for ético, eu faço. Sabe por quê? Quando eu passei no Banco do Brasil, a minha vida, ela, assim, era 24 horas no ar. Veja como tudo acontecia. Primeiro, eu tive que assumir na cidade de Tucano, que não era Paripiranga. E eu já tinha escolinha, já tinha escola. E eu não queria, o meu amor à educação e ao negócio, eu já sabia que eu tinha um viés empreendedor. Eu não queria assumir o banco, porque o banco eu seria empregado e tinha que cumprir horário e etc. Aí veio uma amiga, Roxane, né, disse, professor, você tem que assumir. Não pode, você assume. Depois você volta para Paripiranga. Porque eu tinha de sair da cidade, deixar a escola para ir para a cidade de Tucano. Distância? 130 quilômetros, mais ou menos. Não dá para ir voltar todos os dias. Sim. Eu tinha de ir na segunda, domingo à tarde. Não tinha estrada, não tinha transporte, e por aí vai. Até que resolvi comprar um Chevette, porque eu tinha de fazer o deslocamento, né? Mas não tinha estrada, carro atolava, era muito sofrimento. Tem muitas histórias que não dá para contar aqui agora. Mas eu continuei lutando. Na época era Camilo Calazans, o presidente do Banco do Brasil, que Camilo Calazans parece que era sergipano. Esse Camilo Calazans. Que ano aí, professor? Isso aí, vamos lá, 86, 88, mais ou menos. E aí o que ocorreu? Eu comecei a recorrer às pessoas que elas me ajudassem a ser transferido para Paripiranga. E aí não consegui para Paripiranga, consegui transferir para Antas. De Antas, não consegui para Paripiranga, consegui para Buquim. Por que era melhor Buquim? Era estradas de asfalto e eu podia ir e voltar todos os dias. Já melhorava um pouco a minha vida. Agora, olha o meu cotidiano nesse período. Eu acordava 4 da manhã, pegava um ônibus da Fátima até os 13. Nos 13 eu pegava pegava carona com um colega, chegava em Buquim, tomava um café com pão, ainda hoje eu lembro o sabor do pão com manteiga, ao lado do banco. Aí pegava seguro no banco até 1 hora. 1 hora eu voltava para voltava para a pista, voltando para Paripiranga. Aí ia para a pista nos 13, pegava um ônibus que vinha até Paripiranga, chegava 4 horas. Quando chegava 4 horas, almoçava, já morava no colégio, numa salinha, num quartinho, eu fiz um quartinho no colégio, já morava no colégio, e aí ia dar aula, já tinha o ensino médio, eu entrava na sala de aula de 7 até 10h30 da noite. E no outro dia, essa aula já era de formação dos professores? Não, essa aula já era no ensino médio, já tinha ensino médio. Certo, ok, tá. Agora, tudo uma quantidade muito limitada, era 10 alunos por turma, e por aí vai. Só que estagnou... Você dava aula de quê? Literatura. Uhum. Sempre literatura e língua portuguesa. Nesse momento, estagnou. Eu não tinha... Quem eu poderia conquistar de aluno que podia pagar a mensalidade da cidade já estava lá. E aí foi aí que surgiu a possibilidade de colocar a faculdade. E quando disseram que era possível, já existia a internet, aquela que discava, tum, lembra? Sim. Você lembra, né? Isso, exatamente. Aquela internet, e eu fui montar a faculdade. Só como montar uma faculdade em Paripiranga? Isso já foi em 2019. 2019? Não. Não, a virada do século. 2000? Não, 1999, 99. perdão. 1999. Tá. Não, a virada do... Foi, tá. Né, foi Ou seja, a escola perdurou aí uns 15 anos. Não, a escola ainda existe. Não, até só escola. Só Isso, escola. Só escola. Uns 15 anos. São uns 15 anos. A gente já tem um prédio, cada mês... Exatamente o tempo dos alunos, os 5 alunos lá... Saírem, exatamente. Né? Concluírem o ensino médio. Isso. Aí o que ocorreu? A ideia da faculdade. Como fundar uma faculdade se eu não tinha prédio adequado, livro suficiente, mas a maior dificuldade era professor. Certo. Só tinha um professor com nível superior na cidade. Como é que ia colocar uma faculdade? E aí eu comecei a pensar. Pensei, gente, mas não é impossível. É possível. E comecei a ir atrás. Até que encontrei a professora Nádia Maciel, minha amiga, conheci através dos projetos feitos de formação de professor, que ela disse, os professores eu consigo de Feira de Santana. Feira de Santana está a 230 quilômetros de Paripiranga. E aí nós enfrentamos. Mas primeiro vamos conseguir o credenciamento de um MEC. Né? Certo. E aí, meu amigo, foi uma situação muito, muito assim, dolorosa.
eu procurei uma consultoria e a consultoria me pediu R$ 200 mil para fazer os projetos, papel, só papel. E eu Isso no banco ainda. Eu estava no banco, Digo, poxa, como é que eu vou? Eu estava no banco. Como é que eu vou pegar meus 200 mil, entregar para esse povo só para fazer papel? E depois, se esses papéis não servirem para nada, eu vou perder meus 200 mil. Quem vai fazer sou eu. E aí comecei a pesquisar. Eu era da área de letras, tinha que fazer um projeto de contabilidade. Eu não era da área de contabilidade. Aí fui a Nádia. Nádia, me dê esse suporte. Aí encontrei o professor Jorge. Aí o professor Jorge me deu o suporte, mandou o projeto. Eu ajustei tudo, adequei. E aí pensei em ir a Brasília. Para ir a Brasília, cobraram um absurdo. Eu disse, quem vai sou eu. Não sabia de nada. Aí pesquisei, era no MEC, 9º andar, sala 216. Peguei a pastinha, uma camisetinha Hering e fui. Quando cheguei, meu amigo, à frente, aquele mundo, aquele universo, hoje para mim não é muito, mas naquela época era muito. E quando eu entrei, quando eu subi, estava só pessoas de terno e gravata, só tinha senadores, só tinha gente de alto padrão da política, da gestão pública, etc. Na época do Paulo Renato, como ministro da Educação, e o presidente era o... me fala esse... Não lembro do grupo do 99? Nossa, Fernando Henrique. Fernando Henrique. É. O presidente era Fernando Henrique. Bem, vou contar só esse dado para mostrar às pessoas como você precisa relutar e acreditar no que você pensa. Então, eu fiquei muito desanimado quando eu vi aquilo. E olha que na época eu era inocente, eu não sabia dos conchaves, como aconteceu as coisas no mundo da política. Mas mesmo assim eu vou enfrentar. Eu só tive medo do terno deles. Mas eu não imaginava, pela minha inocência, do que eles, por trás daquele terno que existia. Né? E aí estava na fila dos engravatados, todos eles dando entrada e pedido de faculdade. Foi um momento que deu um boom, assim. Paulo Renato, o Fernando Henrique, ele foi muito bom para isso. Eles que fizeram a interiorização do ensino superior. Era prioridade na época descentralizar o ensino. E aí a menina que atendia a todos com muito sorriso. Quando chegou a minha vez, eu estava com uma pastinha preta, muito simples. Ela disse, o que o senhor gostaria? Eu gostaria de dar a entrada num protocolo para o credenciamento de uma faculdade. Ele fez, mas com tudo isso aí? Eu disse, sim, tudo isso aqui. Eu fui pela portaria. Não, senhor, nem precisa, eu não vou nem abrir. O senhor procura uma consultoria para te orientar, porque eu não vou nem abrir. Não tem tempo, olha a fila que está aqui. Eu não tenho tempo de te orientar. E aí o que eu fiz? Olha que humilhação, né? O que eu fiz? Quando eu estava naquela fila gigantesca, tinha uma senhora que era uma simpatia atendente na outra sala. Só que eu não sabia o que ela fazia. Aí quando eu saí, eu digo, eu vou perguntar informação àquela senhora. E aí fui a ela, fiquei na fila dela. Não sabia o que ela estava fazendo. Aí quando chegou ela naquela cortesia, o nome dela é professora Gilce. Né? Aí, professor, pois não, o que o senhor gostaria? Aí disse, olha, eu fui àquela moça e ela pediu que eu passasse por aqui para falar com a senhora, para pedir orientação sobre organização de um processo de credenciamento da faculdade. Professor. Lembra que ela falou, professor, senta aqui, quer uma água? Eu digo, não, eu quero. Aí aceitei a água e ela começou a pegar os documentos. Esse tá ok, esse tá ok, esse tá ok. Professor, você trouxe papel demais, só precisa esses 3 aqui. Não precisa nada, você trouxe além do que precisava. Isso aqui o senhor deixa lá para quando o MEC for fazer a visita. E aí, o senhor pode voltar lá para protocolar? Não, o senhor não vai voltar, não. Quem vai sou eu. Ela mesma protocolou. E eu voltei de lá acreditando na vida e acreditando que tudo é capaz. Resumindo, com 3 meses a comissão foi, não tinha nada a ver com faculdade. Nada a ver. Só que o professor Jaime, a pessoa que credenciou, olhou nos meus olhos e disse assim, pelo que tem aqui, você nunca teria uma faculdade. Agora, o seu propósito, eu lido nos seus olhos, eu vou credenciar porque eu tenho certeza que você fará um grande projeto. Tá, porra. E aí aconteceu, meu amigo. Publicou, saiu no Diário Oficial e nós abrimos o vestibular. 99. 2000 já. 2000, saiu em 2000. Tá. Aí em 2000 fizemos o vestibular, divulgamos ligeiro, faltando um dia. Não, faltava um dia. Amanhã venceria o prazo para as inscrições.
só tinha 5 inscritos. Eu precisava de 100 para abrir a faculdade, só tinha 5. Aí o que eu fiz? A minha equipe, a equipe dos professores do colégio, era uma tristeza tão grande que eu corri de lá, não por mim, mas para não assistir e presenciar a tristeza dos funcionários, porque o projeto já tinha morrido antes de nascer. Resultado, vim para cá, eu já tinha um apartamentozinho aqui em Aracaju, e aí de manhã a secretária ligou, perguntando... Isso no banco ainda. Isso no banco. Perguntando... Meu Deus do céu, que loucura, velho. Perguntando o que fazer para tantas inscrições pela fila que estava na frente do colégio. E aí nós tínhamos 100 vagas. Como é? Eu viajei. Você fugiu. Ia fugir. Eu vim a Aracaju. Certo. Para não ver minha equipe sofrendo. Certo. Só que no dia seguinte eles me acordaram ao telefone perguntando como fazer para inscrever tanta gente, que tinha uma fila gigante na frente do colégio. Eu disse, paciência, bota mais gente e por aí vai. Resultado, precisava de 100, tive 250 inscritos. Conversei com Deus, ele disse, Deus, venci. Por quê? Se eu tinha 100 vagas, já tinha 100 entraria, ainda sobraria 150 para o próximo vestibular, além da divulgação que ia ser feita. E foi aí que tudo começou. Aí abriu com que cursos? Eu abri com letras e ciências contábeis. Certo. Aí depois entrou a administração e quando eu vendi essa faculdade que começou com... Essa escola começou com uns 10 alunos, 5 pagando. Eu vendi com 8.500, 7 campos universitários. Não, mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Porque essa história eu já sei. Aí beleza, lançou a faculdade tá de pé, rodou. Certo. Qual foi o momento, pelo que eu estou entendendo aí da linha do tempo, Banco do Brasil, CLT, concursado e empreendendo na sua terra, na sua cidade, transformando sua terra, sua cidade, né? Qual foi o momento que você tomou a decisão de... Sair do banco. Sair do banco. Foi o momento... Em que ano ali? Eu acredito que foi... Eu não tenho certeza. Eu saí do banco... Eu saí do banco antes da faculdade. Ah, certo, Eu saí beleza. do banco antes da faculdade. Eu já acreditava no colégio e tinha certeza que a Passou minha quanto competência... tempo no banco, professor? Eu passei 8 anos e meio. Certo, Só que o tempo que eu passei no banco, o banco me deu subsídio financeiro. claro. Vai ser muito bom para ter tudo que eu tenho hoje. 50-50. Naquela época se ganhava muito bem. Muito bem. Só que eu achava que fora do banco eu ganharia mais. E aí tive a coragem, tinha um programa que se chama PDV, Programa de Demissão Voluntária. Sim. E aí eles nos davam um dinheirinho, e eu peguei aquele dinheiro e comecei a investir na escola. E saí do banco. E foi quando os negócios começaram a crescer. Porque eu acho que ainda hoje o meu tempo ele é sagrado. Se você tem capacidade de pensar, não fique preso ao Estou me burocrático. sentindo, então, privilegiado aqui, né? Batendo esse papo já com... Eu não sei, você que sabe. Mas você sabe quanto tempo está lutando para a gente conquistar esse espaço aqui? É verdade. Né? Eu tenho hoje na minha agenda verdade. 150 pessoas esperando para falar comigo. Olha aí a 150. E a- Respeito papai, viu? E a cada dia eu vou atendendo um outro. E assim, as pessoas não querem nada mais do que saber um pouco do que eu estou falando aqui. Eles têm uns negócios, têm alguns projetos. E eu fico meio tímido, mas não deixo de falar a verdade. Ontem mesmo, eu tive um café com um amigo que me convidou para pedir algumas sugestões. E eu disse tudo Uma que mentoria. eu pensava. Eu sou muito verdadeiro, até porque eu tenho muita pena quando eu vejo a pessoa muito sonhadora, entendeu? Porque o mundo é duro, o mundo é cruel. É. E às vezes as pessoas se sustentam só no sonho. E não pode ser assim. O sonho, ele é importante, mas ele tem que ter uma base sólida. Precisa ter cálculo, precisa ter avaliação do mercado, precisa perceber as tendências. Hoje, qual é a tendência de negócio? Para mim, é inovação. A gente está vivendo um mundo disruptivo. Eu há pouco estava reunido com minha equipe de diretores e a gente pensava, qual é o evento, a modalidade de evento que mais vai ter sucesso a partir de agora? E aí, assim, por incrível que pareça, projeto de massa e de multidão é na perspectiva do conteúdo da filosofia do Big Brother. Certo. Eu não gostaria de detalhar.
Negócio para ter sucesso em eventos e etc., para você ter multidões, é o vazio existencial que está dominando as pessoas. Não é fácil isso, você tem filhos pequenos, e você vai ver como as coisas vão acontecer. Aí você diz, mas o que você condena a política de gêneros, de diversidade? Não. Respeito absoluto a todos. Agora, a forma como as coisas estão andando está caminhando para uma perda de valores muito grande. Quais são os valores? Os valores, eu traria aqui 5 básicos. Primeiro, honestidade. Concorda comigo que hoje grande parte das pessoas é querendo passar a perna nas outras? Sim. Grande parte. Os honestos são poucos, entendeu? Me hoje... incomoda... Desculpa, professor, mas é que falar. me incomoda demais aí quando eu vejo, por exemplo, uma empresa colocando dentro dos valores dela honestidade. Eu fiz, meu amigo, isso não pode ser um valor seu, isso é obrigação. Não é uma coisa para estar pendurada na parede para você dizer somos honestos, né? Um dos valores, missão, visão, valor. Isso é a base, é base. Não tem nem que ser discutido. Passa a ser um valor porque ele está raro, entendeu? Exatamente. Olha, Infelizmente. Você que faz eventos, não tem coisa para me incomodar mais. Você sabe, do que dizer assim, o evento amanhã, estamos aguardando o depósito, pagar tudo. Gente, isso é coisa para gente caloteiro. Não é porque a pessoa precisa, não. Nem sempre. Nem sempre. É porque a pessoa não está confiando. Entendeu? As pessoas que trabalham comigo, graças a Deus, já conquistei isso. Não tem mais isso, não. Recebe o dinheiro, até porque ele sabe que eu não atraso. Minha briga depois é para pagar ligeiro. Eu quero pagar. Mas, assim, essa coisa de 50%, essa coisa de sinal... Gente, sinal, isso é coisa de gente desonesto. Eu estive agora em alguns países da Europa. É gente que tem medo da desonestidade dos outros. Né? Exatamente. Eu estive em alguns países da Europa que não tem ninguém olhando nada, é tudo lá. Você pega, vai lá e não tem ninguém fiscalizando. Autoatendimento, autosserviço. Autosserviço de verdade, né? De verdade. 100% da experiência. De verdade. Então, assim, um dos valores que está muito em discussão é a honestidade. Tá? Depois, assim, solidariedade. Gente, as pessoas não ajudam mais as outras, não. Pelo menos aqui no Brasil, a gente vê isso. E em algumas regiões. Já tem outras não, que naturalmente a pessoa já levanta para dar o lugar aos mais velhos. Não precisava ter faixa. Isso aqui é para deficiente. Exatamente. É como diz você, isso é óbvio. Exatamente. Isso é óbvio. Mas as pessoas estão sempre tirando vantagem. Sempre, sempre. Antes, quando a pessoa assaltava um velhinho na rua, isso era raro, mas hoje não. Quantos velhinhos estão sendo assaltados de formas bem sutis, que eu não colocaria aqui. Então, assim, os valores é que dão sustentação. E eu vejo, nesse momento agora, que um dos valores, eu colocaria até como valor, é prospecção, é você ter a capacidade de perceber o que está vindo aí na frente, você como empresário. Então, quais são os negócios do futuro? Os negócios do futuro, um deles é aquele que jogue, que entre no jogo dessa geração que está vindo. Tá? E aí isso é muito abstrato, porque de ano para ano tudo muda muito rápido. De ano para ano. Depois, aí vem o agro, que eu fui muito feliz quando eu vendi minhas faculdades, eu investi no agro, investi no turismo. Eu quero chegar aí, viu? Investi no agro, investi no turismo. Por que eu investi no agro? Chegar aí na história da... Tá. Por que eu investi no agro? Porque eu comecei a pensar, eu quero paz, eu quero tranquilidade, diferente de escola, porque escola é gente. Escola você pega um menino problemático de medicina, ele fica 6 anos ali no seu ouvido todos os dias. No agro, você tem até uma comparação que eu não gosto muito de fazer, mas você cria 10 mil vacas. Você não tem o trabalho de ter 10 mil estudantes, porque a perspectiva de lidar com o humano é outra, a perspectiva de lidar com o animal é outra. Então, você tem 10 mil vacas, só precisa ter 20 funcionários. Para você lidar com 10 mil estudantes, você tem que ter, eu tinha 1.300, 1.400 funcionários. Então, é uma complexidade muito grande você lidar com a CLT de 1.400 pessoas. Depois, lidar com as fragilidades humanas de 1.400 pessoas, que cada pessoa, cada um de nós,
temos as nossas fragilidades, as nossas potencialidades também. Tanto potencialidades como fragilidades, às vezes, quando colocado em evidência num contexto coletivo, gera problema para o outro e termina em conflito. O óbvio, o certo, não é o óbvio. O correto é terminar em força, em potencialidade. Mas geralmente vem um conflito e você tem que ser bom para dar conta disso. Sim. Depois, um outro negócio que eu acredito muito é tudo aquilo que valoriza o humano. Porque a gente vive a tecnologia, as pessoas diziam que depois da pandemia tudo ia ser virtual. Aí eu estou provando aí que não é. Não existe tudo. Não existe. O virtual é uma base muito bacana, como é que se diz? Eficiente para dar sustentação para o presencial. Nós estamos numa situação de turismo muito boa, o Brasil todo está muito bem. Funciona em conjunto. O futuro é essa integração, né? Exatamente. Porque as pessoas não vão deixar nunca de ir no hotel de lazer. Elas precisam disso. Não tem como você ser feliz o tempo inteiro com isso aqui. Exatamente. Mas para você ir no hotel, você pesquisa por aqui, você vê todas as condições, você analisa, chega no hotel, você já faz check-in por aqui, check-out por aqui, pede por aqui, tudo. Mas a essência humana está nas relações. E turismo é relações. Não se vende hoje, mudou bastante nesse sentido. Não se vende mais quarto de hotel. Porque quarto, cama e café da manhã, todos nós temos em nossas casas. Nós temos que vender experiência. Nós temos que colocar jaca no café da manhã. E nós temos que oferecer um shot no café da manhã. Diga o que é isso, esse shot? O shot, lá no Vidan, agora, se você for tomar café, você é recepcionado com uma taça de cristal e com um shot. O shot é própolis, própolis, laranja, pode ser limão, e etc., gengibre, e o sorriso da pessoa que vai levar aquilo lá. A forma, o corpo, como se curva, o sorriso, a forma como oferece, tem sido um sucesso. Não tem uma pessoa que vá no Vidan para não pedir o tal do shot. Falar em Vidan, deixa eu perguntar um negócio. A faculdade 2000, ela foi vendida quando? Há 3 anos. Há 3 anos. Em agosto agora vai fazer 3 anos. 20 anos. 20 né? anos, O exatamente. senhor esteve à frente da operação durante 20 anos. Isso. Em 20 anos, o senhor saiu de 100 alunos para 8.500. Tá. Né? 8.500 em quantos polos? 7 polos. 7 polos, Isso. 8.500 alunos. Isso. O senhor saiu de ciências contábeis, né? E letras. Ciências contábeis e letras. Para todos os cursos, para inclusive todos os cursos, medicina. Inclusive medicina. Isso. Todos os cursos clássicos, né? Porque hoje tem os cursos mais modernos. Mas eu me refiro os clássicos. Engenharias, licenciaturas, administração, direito. Geograficamente, atingindo quantas cidades ali da região? O meu propósito, o meu foco sempre foi a região norte, nordeste da Bahia e centro-sul de Sergipe. Certo. Então, eu atendi uma população de 1.800.000 habitantes em mais ou menos... O tamanho do mercado de 1.600.000. Mais ou menos 130 municípios. Certo. E lá foi o meu foco, foi lá que eu acreditei. Porque as pessoas, quando eu falei lá no início, que as pessoas me chamavam de louco, é porque eu estava fundando numa cidade pequena, uma faculdade. Só que você tem de colocar um negócio onde não existe. Por que eu invisto em turismo hoje em Sergipe? Porque Sergipe tem muito a ser feito. Tem muito o que se fazer aqui. Sergipe é acontecer o que já está acontecendo. Eu acredito que os empresários já despertaram, as coisas estão acontecendo, os eventos estão acontecendo. Está entrando um governo novo para somar ao que os outros já fizeram de bom e a população está motivada. Então, você não tem ideia o que será isso aqui. Eu acredito demais. Eu quero continuar com essa energia para mostrar para as pessoas o que vai ser, o que será Sergipe em turismo daqui a 5 anos. Mas calma, a gente vai chegar aí, viu? Certo. Tô chegando na linha, no final dessa timeline. Primeiro, o senhor sabia que ia vender? Não. Quando foi que o senhor se tocou? Eu nem me toquei. Deixa eu te falar. Não, mas isso aí é uma estratégia de growth, de expansão, de atingimento do mercado e tal. Essa quantidade de polos e tudo mais. Tudo que eu fazia... Você chegou a conhecer algum dos campos das nossas faculdades? Você não sabe dessa história.
2014. 2013 ou 2014. Eu tinha uma agência de publicidade chamada Zeca. E aí eu tinha um fluxo de prospecção, né? De clientes e tal. Eu era responsável pela prospecção, por trazer novos negócios. Era sócio. E aí teve umas 2 vezes que eu fui até Paripiranga, né? Para tentar uma reunião com o senhor, né? Nunca consegui, levei o portfólio da agência e tal. Eu tive algumas reuniões com uma moça lá, eu não lembro o nome dela. Daniela? Não lembro e não vou lembrar. Ah, já sei. Né? E aí eu cheguei lá no campus, um avião, né? Graziella, você falou com Graziella, que era da comunicação, ela que recebeu. Tem um avião. E aí eu fui lá, e falando com Graziella, falei, e nada, e não rolou, e aí minha vida foi tomando outro rumo e tal, e hoje estamos aqui. Pronto, Mas fui lá só umas 2 vezes. Mas se você observou, todos os nossos campos, toda a construção é tudo de luxo, é tudo muito bem feito. E eu fazia aquilo com a alma, entendeu? Eu nunca pensei em vender. Aí um dos dias eu pensei assim... Poxa, mas teve um momento que o senhor... Puf! Não, calma. Vou nessa estratégia. Vou chegar lá. Chegou um momento que eu digo... Bicho, eu sou... Ai, eu tô pegando sua linguagem. Eu sou louco. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Não sabe que eu não vou encontrar quem compre nada nunca isso aqui. Quem compre isso aqui nunca pra mim. Como é que eu estou construindo tanto? Porque eu queria ter de reais no meu bolso. Empresa para ser vendida? Não, é. Empresa não. Tudo. Hoje eu vendo tudo. O que é que eu tenho na minha vida que você quer comprar? Eu vendo tudo. O que você quiser comprar está à sua disposição. Sensacional, eu digo isso todo dia. Nenhum empreendedor pode estar preso ao passado. Minha mulher e meus filhos. O resto... Aí o resto... Se quiser comprar um irmãozinho, eu vendo. Meu irmão... Brincadeira, viu, Fernanda? A parte sentimental é... Isso não se fala, né? Mas os bens materiais, sabe por quê? O que eu construí até hoje, eu sou capaz de construir algo muito melhor. Se tudo que eu faço hoje é bom, meu Deus do céu, me bote para começar que eu faço melhor. Eu vendo a casa que moro, eu vendo as fazendas todas, eu vendo hotel, eu vendo tudo. Pode me procurar, por favor, que eu estou à disposição. Agora, nada colocado como prioridade. Venda para mim não é prioridade. Claro. Tá? Então, a gente falava aí de quando a coisa aconteceu. Aí o que ocorreu? Eu fui investindo, e aí eu pensei, poxa, se tudo que eu gastei nessas faculdades, se eu tivesse comprado de fazenda, eu tinha muito boi no pasto. Mas esse pensamento passou, né? Quando a gente conseguiu a medicina, aí veio uma onda, né? A onda de valorização dos custos de saúde. Sim, tá, beleza. E foi aí que uma pessoa me ligou dizendo que tinha interesse em conversar sobre o negócio da faculdade. Rapaz, Faculdade de AIS é minha alma, é minha vida. Eu não me vejo sem ela. Pode descartar. A pessoa foi embora. Quando a pessoa foi embora, eu digo, será que eu dou certo? Mas já foi o comprador ou foi um advisor, alguma coisa assim? Não, era muita gente querendo... São os interlocutores, não sei como é que chama. Os advisors, né? Isso. E aí, todo mundo me procurava e digo, é muita tentação. Se esse povo está procurando é porque esse negócio tem valor. Cara, porque realmente ali... Já foi, professor? Já foi lá? Meu amigo. Ah, já, pô, muitas fantástico. vezes, muitas. Velho, era um negócio, tipo, realmente é uma cidade pequena, humilde. A faculdade é maior do que... E quando chega, blum! Né? É isso. Tipo, dá um choque, né? Dá um... que era só Belmarque de alguém, né? Sempre era Belmarque de alguém. Etc. Olha outra estratégia aí que depois a gente fala sobre isso. Aí, você disse que Paripiranga é bonita, mas você precisa ver a Jacobina. Jacobina é alto luxo, já foi feito para ser uma escola de medicina. Lá é que é fantástico. Todos são muito bons. Uhum. E aí o que ocorreu? Quando a última pessoa que me procurou, eu digo, olha, eu só falo com o comprador. Traga ele aqui. E aí foram 3 compradores. Os caras choraram. Diferentes. Lá. Os caras choraram. Quando eles viram. Quando viu. Porque tem uma coisa que me emociona hoje, ainda quando eu lembro eu fico emocionado, e eu curtia demais. Era você ver da 18h30 e chegar a 50 ônibus numa cidade do interior que engarrafava para entrar no campus. No campus. E a coisa mais linda era os alunos entrando. E aí os caras olhando assim, daqui a pouco um deles estava chorando. E tem um senhor da cidade, isso parece mais uma piada, que ele ouvia falar da faculdade, um senhorzinho.
E aí disse, que faculdade é essa? Deixa eu ver o que está acontecendo. E um dia de sexta-feira ele foi. Disse que foi 5 da manhã para avaliar o movimento da faculdade. Aí disse que começou, era carro, gente, carro, gente. Aí foi para casa almoçar e voltou à noite. À noite, que era o movimento maior, disse que à noite, quando ele viu, com tanta gente, só vou desistir porque meu caderninho não vai caber. Era uma coisa extraordinária para uma cidade do interior como Paripiranga. A cidade, assim, era o point. Aí olha outra coisa empreendedora. Eu lembro que tinha uma história do mini shopping, né? Nós tínhamos um mini shopping com 18 lojas lá. Não, mas que eu lembro que eu ouvia falar que tinha determinados restaurantes que só tinha no mini shopping, um negócio desse, não era? Já tinha um italiano, tinha Isso. um italiano, tinha um regional, tinha tudo isso. Meu Deus do céu. Mas tudo isso porque eu não tinha restaurante para ganhar dinheiro. Eu não tinha loja de celular para ganhar dinheiro, livraria para ganhar dinheiro. Eu tinha para garantir uma estrutura acadêmica universitária para os estudantes terem interesse de Essas falar. operações eram suas, era? Tudo. Nada terceirizado. Peraí. Senhoras e senhores, corte aí, Ricardinho. Peraí. O senhor tinha o campus, a universidade. Isso. E dentro do campus 18 da universidade lojas. tinham 18 lojas e as 18 lojas eram suas. Isso, tudo. Ou seja, a loja, o restaurante italiano, a loja de capinha de celular... Que era um espaço para... a marca desse pub era vinho e uma batata recheada, que era a sensação Obviamente que naquela região não tinha nenhum maluco que nesse cara, né, velho? Não tinha, não. Pra montar um restaurante italiano dentro da universidade e dentro do banco, velho. Não, hoje tem uns doidos, né? Mas... O que aconteceu? Gente, olha, anota aí, viu? Eu disse que o caderninho ia ficar cheio hoje. O último dado, eu sentia que para eu conquistar mais alunos, eu tinha que dar vida à cidade. O prefeito não fazia, as pessoas não faziam. Perfeito. O que foi que eu fiz? Eu criei um projeto cultural, que era assim, toda sexta-feira, à noite, a gente fechava uma rua, botava uma banda, convidava as pessoas daquelas comidinhas, de artesanato Sim. e etc. E aí a coisa começou a acontecer. E as pessoas publicavam e etc. Chegou o momento que a prefeitura gostou tanto que fez aí. Eu recuei. Em síntese, tudo isso que eu fiz é que para você fazer um negócio, você tem que ser louco e abrir as portas da sua mente para fazer o que precisar ser feito. E 50-50. Como sempre. Como sempre. Gasta 50 Mesma coisa. e guarda 50. A vida E guarda toda. 50. Desde os 50 centavos lá da Isso. limpeza do sapato. Exatamente. Aí chegou a galera pra prospectar, todo mundo ficou maluco, os ônibus chegando, gente saindo pelo teto, não sei o quê, a operação toda de capinha de celular, restaurante, tudo. E aí começou a azuletar o seu ouvido. E em um dos momentos eu convidei as pessoas, elas foram lá, se emocionaram, gostaram e me perguntaram quanto era o negócio. Eu não sabia, nunca pensei em vender. Eu achava que nunca ia chegar uma pessoa à minha porta perguntando quanto. Não sabia. Se eu Você não soubesse... tinha noção de valores? Não tinha. Não tinha. Hoje eu tenho números do que eu tenho, tá? Eu sei tudo. Mas naquela época eu não tinha, porque era só um projeto de alma, de ver as coisas acontecendo e por aí vai. Aí eu trouxe uma empresa de São Paulo. O senhor investia nessa época já em outros negócios ou 100% educação? Não, só educação. Fora as lojas. Nada, só educação, tudo que estivesse tudo que em tava torno dentro da daquele educação. universo ali. Exatamente. Da sua cidade lá. E aí eu mandei avaliar, tá? A pessoa veio, avaliou. Quando me mostrou, eu digo, eu tenho direito a tudo isso. Eu tenho tudo isso. Um detalhe, sem os prédios. Porque eu não vendi os prédios são nossos ainda. Sim. Sem os prédios, só o negócio. Era algo muito bom. E aí, resultado, eu fiz uma viagem para... Nossa, não é Grécia, lá onde tem toda a tecnologia do agronegócio. Jerusalém, lá naquela região lá de Tá. Jerusalém. E lá no caminho eu refleti, conversei com Deus, fui lá no túmulo, né, onde ele ressuscitou, Sim. e pedindo a ele uma luz se eu vendesse eu seria feliz, que eu queria era ser feliz. Ele teve uma hora que ele disse assim, venda porque você já está cansado. Todo negócio tem um ciclo. O negócio de maior sucesso, ele dura geralmente vida, 20 né? anos. E você fez as contas aí, deu 20 anos de fato, Foi. né? Então, tudo na vida tem ciclo. Infância, adolescência e por aí vai. Aí eu voltei. Quando voltei, perguntei a eles quanto valia o negócio. Eles colocaram 20%. Eles nem sabiam que eu tinha feito a avaliação. Eles colocaram 20% a mais
da avaliação fez que a manda tinha Pix. feito. Aí você fez Não, manda o não é Pix. assim não. Aí o que aconteceu? Eu disse, se eles colocaram isso, esse negócio vale mais. Aí Fantástico. procurei uma concorrente, a concorrente botou 20% a mais Dos do que eles 20% tinham. deles. E aí eu voltei a eles dizendo, olha, a concorrente colocou isso aqui, eles botaram mais 20%, ou seja, foi para 60% a mais Do do valor valor extra. que tinha sido. E aí eu estabeleci as regras, e as regras foi como eu quis, porque os caras queriam. A AIS é muito linda, a AIS tinha um nome pesado. No Brasil inteiro, você não E pensa tinha que... base de aluno também. Você não pensa que o prestígio, o nosso prestígio é aqui em Sergipe, não. Sergipe é muito pouco. Procure saber, na educação superior do Brasil, quem não conhece o professor Wilson, o Projeto AIS. Não, eu tenho uma experiência e um conhecimento de causa, né? Tive uma reunião fantástica lá em São Paulo uma vez, com um grande grupo de educação, né? Acredito que se todos não conheciam, mas quase todos me Não, conheciam. eu contei essa história para você. Um grande grupo de educação. Tive, quando eu disse que era sergipano, a primeira pergunta foi, conhece, professor Wilson? Conheço. É, isso mesmo. Conheço. Eu saí, cheguei a ser... já todos os congressos de educação estavam lá falando do case, como estou falando aqui agora. Um dos eventos, eu fui aplaudido 20 vezes de pé. Era para falar 20 minutos, falei 1h10. Estava inclusive o ministro Fernando Haddad, na época ele era ministro da Educação. E aí a vida começou a me devolver aquilo que eu tinha plantado. Tá? Aí fechei o negócio, só alugo, os prédios são alugados. Teve um período de no compete, alguma coisa de transição, como foi isso? Foi tudo muito rápido, porque eu fui muito claro. Eles só olhou, eu vendo, não quero saber de nada. Eles queriam que eu ficasse no conselho, porque eu vendi, mas parte das ações continuaram lá. Sim. Então eu saí de 7 universidades e passei para 140, que o grupo tem 140 no Brasil todo. Mas eu só aplico em ações, eu não me envolvo. Não queria, eu queria descansar. E aí fui para o agro, mas qual é o segredo? Que faça sempre o bem. Olha que eu já falei tantas vezes no bem, que é para ver se o mundo muda, né? Deus é muito bom comigo. Você sabe quando eu fiz o negócio com as faculdades? 3 meses antes da pandemia. Cacete. Aí chegou a pandemia. Porque, meu amigo, se veio. fosse depois, se você já estava cansado, imagine. Imagina. Eu Uma fico loucura. imaginando como eu ia assinar um diploma de aluno sem assistir aula, que foi o que aconteceu. Os alunos não assistiram aula e que eu sempre fui radical em minutos. Na nossa faculdade, no horário de aula, era silêncio absoluto. Porque eu ficava catando se o professor liberava antes do horário, se o aluno estava fora, meu filho vai para a sala, seu dinheiro custa muito para você, vá aproveitar. Era uma escola que hoje o egresso tem uma gratidão escola muito superior, grande. né? Digamos Era uma assim. escola superior, era uma verdadeira academia. Né? Aí, resultado, fechamos o negócio, fui para o agro. Quando estava no agro, eu vi que estava muito cômodo, dando muito dinheiro, mas eu queria gente, porque eu gosto de gente, eu gosto de movimento, eu fiquei inquieto. Eu fui para o Canadá com a família, fiquei lá 1 mês e meio, meu Deus do céu. Eu quero voltar, que eu não aguento. Fui estudar inglês com os japoneses, bacana, porque se quiser aprender coisas boas, conviva com os japoneses. Eles são muito bons, muito bons. Inteligência, assim, educação, são finos em educação. Cuidado com o outro, cooperação, fantástico. Construímos, assim, boas relações lá com os japoneses. Mas eu fiquei em Vancouver esse tempo, voltei para cá. E quando voltei, eu digo, eu vou investir no turismo de luxo. Aí você me pergunta, por que luxo? É a palavra impactante. Não é que eu não valorizo o popular, eu valorizo porque tem de ser, tem de ter. O mundo precisa dar espaço para todos. Mas como eu já lidei com multidão, então o meu projeto hoje é seletividade. Então eu prefiro trabalhar com projetos mais seletivos, mas quero estar com a multidão quando a multidão precisar de mim. Só não pode ser uma rotina para a minha vida. Então, procurei o que fazer. Eu queria construir um resort do meu jeito. Mas construir um resort há 3, 4 anos. E eu já queria botar o negócio para andar. Eu digo, eu vou comprar o melhor hotel de Aracaju. Aí procurei saber onde tinha o melhor. Disseram que o melhor não estava à venda, que era o Radisson. Mas mesmo assim eu falei com o Marcos, 8 da noite. No outro dia, 8 da manhã, eu sentei com ele. Quando foi 10 horas, o hotel já estava comprado. Foi assim, tudo muito rápido. Para entregar lá a transição, foi tudo muito rápido. Você colocou 20% a mais ou 20% a menos.
Não sei. Eu sei que eu comprei bem. E aí vi que o hotel era muito bom, mas que eu precisava colocar do meu jeito. Sua cara. Aí foi que criamos aquilo que vocês conhecem e que hoje... foi na pandemia. Aí a pandemia me favoreceu, porque você não pode reformar um hotel no dia a dia, porque os clientes vão ficar inquietos vendo Sim, bate-bate. claro, com certeza. Aí veio a pandemia, demitimos todo mundo, durante 8 meses reformamos. Enfim, na vida tudo conspirou a favor. Eu só reclamo da pandemia as perdas, nós perdemos muitos amigos, a gente sabe que muitos amigos perderam seus negócios, isso é motivo de tristeza para mim. Mas pessoalmente, tudo conspirou a favor. E aí veio o investimento em Sergipe, veio a ilha, veio a fazenda e estamos aqui. Que história, viu, Ricardinho? O Réveillon. Que história. O Réveillon. Professor, e a respeito daquele palco triângulo? Explica aí, né? Não, o palco triângulo é o que eu falei, que na vida nós devemos aprender, a fazer, a ser, a conviver e a transcender, a ser diferente. Então, todos os palcos, eles são aquele negócio, aquele fundo feio, quem olha de longe vê uma coisa feia. Eu digo, eu não quero nada disso. Eu quero um palco 360 graus, iluminado em todas as posições, para que a pessoa venha cá e sinta um impacto na organização. E foi por isso que aconteceu. Mas o 360 é triângulo. Não, o triângulo é que tudo na minha vida, naturalmente, é um triângulo. Mas eu não sou da maçonaria. O triângulo é um símbolo da maçonaria. Não sei se você sabe. Não tenho nada com a maçonaria. Só que essa filosofia me persegue e se está dando certo, não tem problema. A gente precisa viver. Ricardinho. Que história, meu amigo. Que história. Você que está acompanhando o episódio 21 do Foguete Sem Ré. Quanto tempo, Ricardinho? 1h18. Tá Muito obrigado pelo... Certinho. Você Obrigado pela tá oportunidade. É isso, professor. Eu que agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? É bacana demais, assim, vários momentos você falando da história, por me arrepiando todo aqui, assim. Porque eu acho que é desse tipo de história que as pessoas precisam ter acesso, né? Eu acho que eu conquistei meu objetivo com esse episódio, né? Que foi mostrar realmente essa história por trás, né? Principalmente a gente daqui de Sergipe escuta muito, né? Aquele professor Wilson do Vidan, professor Wilson do Vidan e tal. Já tive a oportunidade da gente bater um papo algumas vezes, né? E eu já sabia, né? Alguns trechos dessa história. E eu queria realmente documentar isso, né? Agora tá perpetuado, tá gravado, tá documentado, né, Ricardinho? Né? Para a posteridade, quem quiser ouvir depois, quem quiser assistir depois. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo, de coração mesmo. Fiquei muito feliz, muito feliz. Acho que é um conteúdo riquíssimo para quem acompanha o Foguete Sem Ré, né, Ricardinho? Eu que te agradeço, parabenizo pelas suas loucuras, continue sendo louco, porque o mundo precisa de gente assim. Eu acho, assim, o seu jeito de ser, de agir, seus projetos são muito bacanas e te vejo como uma pessoa de muito sucesso. E sempre que você entender, ou todos entenderem, que a minha história, a forma de pensar, ela pode contribuir para um mundo melhor, essa é a minha missão. Queria eu poder somar mais a vida das pessoas para que todos fossem felizes. Eu gostaria muito que todos fossem ricos, porque todos teriam... Eu ia construir muitos produtos para vender a todos. Né? Se todos fossem ricos, eu não diria que todos seriam felizes, tá? Porque riqueza não traz felicidade. O que traz felicidade é equilíbrio. Viva com o projeto que você entende que gera o seu bem-estar. É sempre no equilíbrio, porque tanto a pobreza é uma lástima na vida das pessoas, como também o patrimônio em excesso. Porque quem não sabe usar a riqueza se torna uma pessoa muito pobre. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 21 do Foguete Sem Ré. Toda terça-feira, 5h30 da tarde, nós estamos aqui lançando um novo episódio. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua audiência. Você que está no YouTube, no Spotify, nos cortes do Instagram. Eu sou Bruno Oliveira. Próxima terça-feira estaremos aqui. Valeu, obrigado, fui!